Olha, meus amores, agora são 10 horas e 7 minutos, 10 e 7 aqui no nosso digital, né? Nós vamos agora para o nosso Ciência pra Gente. E nós temos o prazer muito grande de receber aqui no nosso programa a professora e cientista Aline Torne. Professora Aline, bom dia, seja bem-vinda. Como está? Tudo bem, professora? Bom dia, Nelson. Tudo bem? Recuperada? Recuperada? Foi a Ômicron ou Pois é. não? Não, eu fiz Não. o teste, Ah, não deu fez o teste. negativo. Aí deu negativo. Por favor, antes de entrar no nosso assunto que está em pauta hoje, tem uma questão assim. Ontem eu ouvi de um médico. Ele falou, rapaz, ele disse assim: não estou entendendo muito essa questão dos testes. Todas as pessoas testadas da que estão com Covid. Ele fala, parece que está tendo uma multiplicação, não é uma multiplicação que ele quis dizer. Ele diz que tem algo diferente, que não consegue explicar o que está acontecendo. Será que tem alguma coisa diferente nessa questão de teste, ô professor Aline? Olha, Nelson, o que a gente tem é essa variante, né, aumentando muito o número de casos, né? Tem, assim, Então, dependendo da região onde ela está, ela passa por um número maior de pessoas, né? Eu já vi estudos mostrando que uma pessoa doente transmite para 6, outros, né, com perspectivas piores, que uma transmite para 10, uma transmite para 20. Então, a transmissão dessa variante, ela é muito elevada, é muito maior do que as outras, né? sim. Supera muito o que a gente via até então. E agora a gente também juntou, né, a Omicron com a gripe, então está realmente muito complicado esse Confuso, período né? que a gente está Tá bem vivendo, né? confuso, né? Interessante que, como está a sua voz assim um pouco fanha, quase todo mundo que teve essa gripe, a voz custa voltar ao normal, hein, professor? Demora um pouquinho, né? Demora, Compromete aí as vias respiratórias. demora, não é? Isso Interessante tá isso. assim, muitas pessoas, né, foram É, abatidas aí, né, ficaram sim, doentes. A gente tem visto isso nos jornais, né, é, um número muito grande aí de pessoas, mas felizmente, né, a, ela não tem trazido um número tão grande de internação no não, Brasil. não, não, não. É, Então é. vamos sempre a gente Ó, passar por esse momento aí, né? só para nós vamos entrar para nossa pauta, só porque a gente fala muito sobre essa questão de Covid, a gente precisa estar sempre falando sobre isso. É, aqui em São Fidélis, nós tivemos quase 160 casos ativos, mas o setor de Covid do hospital permanece vazio, viu, professora? Por quê? Por causa da vacina. E tem muita gente que ainda reluta em vacinar, não é? Pois é, né, pessoal? Tem que estar todo mundo atento aí, né? Está sendo difícil para o sistema de saúde, mas para o pronto atendimento, né? A gente vai, É, tá esperando horas lá para fazer o teste, né? sim. Mas pelo menos, né, a parte de internação, as UTIs, né, a gente não está tendo problemas nesse momento. É só paciência mesmo para poder ser atendido no pronto-socorro, né? É, E aguardar passar os sintomas em casa, né? Usar as máscaras e vacinar, gente. O é importante é que todo verdade. mundo esteja É se vacinar. vacinando aí, que aí não vai ter a mortalidade que a gente viu antes, né? E São Fidélis terá testagem em massa na praça da cidade. Que bom. Ótimo. Muito Que bem. bom para o pessoal Bom, ficar atento aí, né? verdade. Todo mundo passa lá e fazer o teste, né? Ah, agora, professora, o que aconteceu nos últimos dias foram muitas chuvas. O verão trouxe, assim, muito prejuízo também, né? Para municípios, para estado, prejuízo para as pessoas também. Após desastres na Bahia e também em Minas Gerais, as chuvas continuam fazendo estragos, não pararam ainda, deixando um rastro de lama e desespero em vários estados brasileiros. Agora, professora Aline, é por que está chovendo tanto? Tem uma explicação para tanta chuva, professora Aline? Então, Nelson, vamos lá, porque a gente veio, né, falando há pouco tempo atrás de um longo período de estiagem, de seca, né? É, Que se o pessoal lembra aí, até chegou a acender um alerta de apagão, aumentou a conta de isso. luz, né, no ano passado, Teve. e agora
a gente vive aí esse drama das enchentes, das inundações, dos deslizamentos, né? Que começou lá na Bahia e se espalhou pelo país. Na Bahia, gente, né, nós vimos aí quase 500 mil pessoas afetadas pelos temporais. Um número muito alto, né? Em Minas, foram já 50 mil pessoas, né? Sem contar todas as vítimas do Capitólio, né? Aquela cidade onde teve a queda daquela rocha, porque ainda está sendo investigado. Só que não para por aí não, Nelson. O que a gente está vendo é a chuva no país inteiro mesmo. Rio de Janeiro, né? Aqui no Sudeste, a gente está vendo, né, o Norte Fluminense aí, no norte do país também, no Pará, né, Goiás, Centro-Oeste aí, Maranhão, no Nordeste, né, Piauí. Tocantins, e aqui, não é? pois é, exatamente, Também. Tocantins, Espírito Santo também, Paraná, então está no país inteiro, né? Então, esse momento, a gente está vivenciando aí um período, né, que realmente é comum das chuvas, mas não acontecendo em todo o país, né? Normalmente, por exemplo, no norte, costuma chover mais no meio do ano, é a época de chuva deles lá. E agora, né, está muito intenso, né? O que o Instituto Nacional de Meteorologia mostrou nos seus estudos é que a gente está vivendo aí um momento de chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul, esse nome grande, diferente aí, mas o que isso quer dizer, né? Que quer É dizer porque a gente isso? tem nuvens que estão estacionadas aí, que ficam numa mesma região, né, num corredor que vai desde a Amazônia até o Atlântico Sul, né, e ela fica parada por muitos dias, trazendo tempestades, né? E além disso, Nelson, além desse evento meteorológico, a gente tem um outro evento que é a Laninha, né? A gente já ouve falar aí com mais frequência, Laninha, o El Niño, que está resfriando aí as águas do Oceano Pacífico e trazendo muitas chuvas para o centro-norte aí do Brasil, né? E o que o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas tem dito para a gente, né, o CEMADEM, né, que tanto o Oceano Atlântico nesse momento, como o Oceano Pacífico, né, os dois lados aí do continente, eles estão trabalhando para a gente ter mais chuvas, e por isso que está acima da média, né? Essa zona de convergência, ela é incomum, ela acontece aí só de décadas em décadas. Já o Laninha e o El Niño, eles são mais conhecidos nossos. Mais frequente, né? A gente ouve falar com mais frequência, né? E eles estão relacionados aí com essas questões das emergências climáticas, né? E o que a gente precisa fazer é aprender a lidar com esses problemas, porque eles estão cada vez mais frequentes. Isso, está muito frequente. Agora, esse é o melhor caminho. O que fazer diante desse quadro? Principalmente dessas emergências climáticas, né, professora? A gente viu aí, né, na semana passada em Minas, né, um monte de eventos acontecendo ao mesmo tempo. A gente teve o Capitólio, a gente teve em Ouro Preto, né, o deslizamento lá de terra, um casarão, né, sendo soterrado. Né, a gente teve barragens transbordando. Então, muita coisa ao mesmo tempo, né? Exatamente. E se a gente pensar, meses atrás a gente estava em seca, gente. A gente estava vendo temperaturas baixas em dezembro, né? Então, o que a gente pode fazer diante desse cenário, Nelson? Que ele já está posto, ele já está colocado. Isso foi discutido, inclusive, na cúpula do clima aí no final do ano passado. A gente precisa se planejar mais, antecipar com medidas de prevenção, fazer planos de emergência. Cada cidade precisa ter o seu plano de emergência, um treinamento de risco para essas circunstâncias, porque como elas estão sem uma previsão muito clara, eles estão acontecendo de forma mais frequente, a gente precisa se prevenir. Então, a gente precisa de sinais de alerta nas cidades, né? A gente viu isso funcionar na Bahia, né, que apesar aí de ter quase 500 mil pessoas atingidas, né, muitos danos materiais, o número de mortes ele foi menor, né, poderia ter sido muito maior, porque teve a Defesa Civil Nacional sendo acionada, as pessoas foram avisadas pouco antes da chuva chegar, carros de som anunciaram nas cidades pequenas e conseguiram evacuar os moradores. Hoje já existe essa prevenção, né? Exatamente, né? Em Ouro Preto, eles conseguiram tirar as pessoas também do casarão. Já no Capitólio, a gente não conseguiu ter essa análise de risco prévia. Claro que está sendo investigado ainda, né? Mas assim, o que está sendo apontado é que a gente precisa investir mais nessa prevenção, nessa análise de risco. E para além disso, Nelson, a gente tem que olhar para todas essas moradias que estão em áreas de risco, né? Sujeito a desmoronamento, alagamento.
todo mundo deve ter visto aquele vídeo do Rio Paraíba, né, aí na região, transbordando, né, em São João da Barra, tudo alagado, né, os diques rompendo. Então, a gente precisa trabalhar para lidar melhor com esses eventos extremos, porque eles estão cada vez mais frequentes no mundo, e não é só no Brasil, isso está acontecendo no mundo. A gente viu no ano passado cerca aí de 200 pessoas morrendo na Alemanha, né? Com vítimas de enchentes. Né? Então, não é só aqui. Mas, por exemplo, na Holanda, que também passou por essa mesma situação que a Alemanha estava vivenciando, não teve nenhuma fatalidade, nenhuma morte, porque o país ele já tinha se preparado, né, com esse planejamento de risco. As evacuações foram muito rápidas, os diques, né, para conter essas chuvas, eles eram mais fortes. Né? E o que tem de interessante lá na Holanda que a gente pode começar a olhar e fortalecer aqui no Brasil? Tem os comitês da água, os conselhos gestores, a comunidade participa. A gente tem isso aqui no Brasil, mas a gente precisa fortalecer esses grupos, né? Porque eles vão orientar, são os gestores da água aí que tem em todo o mundo. E a gente precisa, né, aprender a lidar com essas situações, porque elas vão acontecer, elas já estão acontecendo, né? Então a gente tem que buscar essas medidas, né? Ter construções aí mais adequadas, né? Conseguir atender essa população vulnerável, né? Dando aí, né, buscando moradias alternativas, porque um grande número de pessoas está sendo afetado, Nelson. Acho que em São Fidélis isso aconteceu também, né? Acho que eu vi alguma matéria que tiveram aí alagamentos, né? Tivemos São Fidélis já tem uma situação. Nós tivemos em Pureza, que é distrito, tivemos no Angelim, pessoas que ficaram desalojadas. Aqui na cidade chegou no momento. A água também chegou aqui nas ruas da cidade, na parte mais baixa, até porque teve uma tarde que teve uma chuva em excesso e o rio muito cheio, então não teve vazão da água para o rio, né? Agora, uma coisa que precisa é as autoridades coibir essa questão de construção de residências em área de risco. Porque tem muita coisa que acontece sem um estudo prévio. E as pessoas vão construindo, daí a pouco, olha, tem os problemas e recai tudo sobre o poder público, porque, na verdade, muitas das vezes são omissos, porque deixam essas construções serem erguidas, não é, professora? Esse é o grande problema também, né? Pois é, e a gente vai estar cada vez mais sujeito a essas ações aí do clima, né, as chuvas intensas. Então, a gente, de fato, tem que olhar para essa população, porque o risco é muito elevado, né? As tragédias, elas são iminentes. Agora, com tanta chuva, a conta de luz vai baixar, porque quando não estava chovendo, fizeram logo um barulho danado. Vai ter que aumentar a taxa de luz, porque os reservatórios estão baixos. E agora, quando os reservatórios estão com muita água, o que vai acontecer, professora Aline? Seria muito bom se a conta de luz baixasse, né, Nelson? Pela lógica, é isso que a gente fica esperando. Só que, na realidade, pessoal, aí, de acordo com os especialistas, isso não deve acontecer tão rápido. Por quê? Vai precisar passar uns meses aí ainda, porque apesar dessa melhora aí no nível dos reservatórios, a gente precisa esperar o período aí de chuvas, né, finalizar, que vai ser lá para março, abril. Aí a gente vai conseguir ter uma medida mais acertada, porque a gente não pode esquecer que no ano passado, né, a gente viveu a pior seca dos últimos 90 anos, Nelson, né? Foi um prejuízo muito grande para os reservatórios. Um ano de muita seca, outro ano com muita chuva, e assim nós vamos caminhando. Então, assim, a gente chegou a volumes muito baixos nos reservatórios no ano passado, 16%. Mas a perspectiva é de melhora. A gente já tem aí, né, alguns reservatórios, né, com uma faixa aí de 70%, né, da sua capacidade. Em Minas, por exemplo, né, a barragem lá de Três Marias, que é uma das maiores barragens, né, na bacia do São Francisco. Aqui mais para o Rio de Janeiro, para o sul do país, né, o operador do sistema falou que assim, a gente tem no país em torno de 40%
dos reservatórios aí no seu volume útil, né? Certo. Então a gente ainda tem que esperar um pouco, porque eles estão se recuperando, mas essa é uma notícia boa, né? Eles estão enchendo aí, e aquela perspectiva aí de um possível apagão, né? Tudo isso já foi deixado de lado. Isso, que é um bom sinal, né? Muito mas bom. Vamos aguardar, as perspectivas são boas e a gente espera aí, né, que provavelmente para os próximos meses, não de imediato agora, mas que para os próximos meses essa conta baixe e a gente tenha um pouquinho mais de tranquilidade para lidar com as finanças, né, com os gastos daí de casa, que está pesado para todo mundo, né? Está pesado para todo mundo, não é só a conta de luz, não. Tem muitas contas que estão altas. A inflação sempre nos preocupando com volta e já em 2 dígitos é complicado. Mas vamos torcer para que tudo volte à normalidade muito em breve, né, professora Aline? É isso aí, e cuidando, pessoal, cobrando, se organizando, os líderes comunitários, aí as instituições locais, organizações não governamentais, para a gente ajudar toda essa população que está passando aí por um período muito difícil, né? Tá certo. Professora Aline, hoje a participação número 80 aqui no nosso programa. Que bom, 80, hein? E sempre passa rápido, né? Passa rápido, e sempre informações muito precisas, importantes para todos nós. Agradecendo a sua participação brilhante aqui, como sempre, desejando à professora Aline um bom dia com muita alegria, muita paz, recuperação total e terça-feira um novo encontro, professora. Grande abraço. É isso aí, até mais, gente. Valeu, professora Aline Torne aqui no nosso programa. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!